Olá, você que está aqui com a gente na TV Ceará, no Canal 5 e também no YouTube da TVC. Hoje, mais uma análise de fato sobre essa crise da economia que a gente tem passado agora. Não bastasse a crise sanitária, uma nova crise da economia e agora uma crise do arroz. E para falar sobre esse momento que o Brasil vem passando, eu converso hoje com o Dr. Carlos Américo, que é pesquisador, economista, professor do Departamento de Teoria Econômica da UFC. Doutor, muito obrigado aqui pela presença e a participação aqui no Análise de Fato. Eu que agradeço, Leonardo. É um prazer participar do seu programa. Doutor, então vamos lá começar sobre saber as motivações, aí, o que justificou esse aumento exagerado do arroz, né, no ano. Aliás, em agosto ele subiu 19%, em 12 meses ele já acumula aí uma alta de 100%, um saco de 5 quilos de arroz está custando R$40. O que justifica esse aumento no preço do arroz? Bom, primeiramente é importante a gente entender o que está acontecendo com a agricultura brasileira, né? Quer dizer, na verdade, nos últimos anos, ou a gente pode falar mesmo nas últimas décadas, você tem desenvolvido um modelo, né? Tem priorizado um modelo muito voltado para a exportação, ou seja, chamada agricultura de exportação. Então, o que se observa é um fortalecimento do agronegócio, ou seja, da produção em larga escala, né, produção principalmente de monoculturas em larga escala voltada para a exportação. E principalmente o quê? Grãos que são extremamente demandados no mercado externo, né? Então, são as chamadas commodities, por exemplo, né? As chamadas commodities agrícolas, exatamente. E aí, principalmente, a soja e o milho, né? Então, na verdade, se a gente for avaliar a área plantada, por exemplo, no Brasil, hoje, Leonardo, você tem quase 90% da área plantada com soja e milho, principalmente, né? Quer dizer, uma produção essencialmente voltada para o mercado externo. Só a soja, mais de 50% da área plantada do Brasil prioriza essa cultura, né? Esse grão. Então, na verdade, quer dizer, se você tem uma produção voltada para a exportação, então, evidentemente, o país negligencia, digamos assim, né? Esse modelo negligencia o que é a produção de culturas, de grãos que são essenciais para a alimentação popular, né? Por exemplo, feijão, arroz e outros grãos aí que tem uma área plantada muito insignificante, né? E a tendência, as projeções aí do Ministério do Desenvolvimento Agrário mostram que esse percentual está diminuindo de área plantada para esses grãos essenciais para a alimentação da população. Então, eu acho que o grande problema está relacionado principalmente com essa questão mais estrutural do modelo agrícola brasileiro. Obviamente que você tem uma questão mais conjuntural que tem a ver com o aumento do consumo, né, em função, inclusive, por conta da pandemia, né, as pessoas estão mais em casa em função do isolamento social, e isso tem gerado um aumento do consumo, principalmente de gêneros de primeira necessidade. Mas eu não considero isso como o elemento determinante nesse processo. Quer dizer, tem a ver muito mais do que com a lógica do nosso modelo agrícola, né? O ministro Paulo Guedes deu uma declaração, acho que ontem, dizendo que uma das causas era justamente esse aumento do consumo por parte dos mais pobres. Houve quem recebeu o benefício. Não, eu acho isso não é, na minha avaliação, isso não é um fator determinante. Quer dizer, isso tem a ver principalmente com o nosso modelo agrícola, né? A gente sabe que hoje, por conta da variação, do aumento da rentabilidade de alguns grãos, né, que são exportados, a questão do dólar mais valorizado, né, a forte demanda internacional, principalmente por soja, né, soja batendo recorde de produção
Quer dizer, todos esses fatores têm estimulado, têm direcionado a produção para o setor exportador, inclusive o arroz, né? O Brasil exportou arroz nesse período da pandemia, né? Uma exportação para o México, porque os Estados Unidos não estavam mais abastecendo o país, né? No caso o México, e aí o Brasil de certa forma, realizou exportações de arroz para o México. Então houve um direcionamento, digamos, inclusive desses grãos que são utilizados, que são direcionados mais para o mercado interno. Então, mais uma vez, quer dizer, o modelo agrícola brasileiro é um modelo que, de certa forma, acaba inviabilizando a produção de grãos direcionados para abastecer a população brasileira, né? Principalmente, né, para garantir a alimentação popular, a alimentação dos trabalhadores de baixa renda, né, dos setores mais vulneráveis da população. Quer dizer, não há nenhuma prioridade nesse sentido. Tanto que você tem uma desestruturação total da agricultura familiar. Quer dizer, na verdade, nos últimos anos, o que a gente observa é o quê? As políticas públicas fortalecem essa agricultura de exportação em detrimento da agricultura familiar, né? Que é a agricultura familiar justamente que abastece o mercado interno brasileiro. Doutor, o senhor mencionou aí a desvalorização do real, né? O real foi a moeda que mais desvalorizou em 2020, né? Já chegou a 30% aí em relação ao dólar. E também a gente teve uma crise semelhante em 2013, né? Que foi a crise do tomate, né? Só que agora a gente Exatamente. Tem um item que é mais primordial na alimentação do brasileiro, que é o arroz. Como é que isso foi resolvido em 2013 e como é que se resolve agora? O senhor acabou de falar da agricultura familiar, né? Eu acho que o fortalecimento da agricultura familiar é fundamental nesse sentido, né? Mas a curto prazo, qual seria a solução? Na questão específica do arroz, é interessante que você não pode absolutamente deixar a economia funcionar unicamente a partir do mercado, né? Quer dizer, o grande problema é essa lógica liberal hoje que de certa forma fundamenta a política econômica do governo. Quer dizer, numa situação como essa de crise de aumento de preço e de desabastecimento, né? A intervenção do Estado é fundamental. Né? Mas seria uma intervenção do Estado estilo no sentido o que o Sarney fez naquele tabelamento de preços, fiscais de preço. O presidente já deu a declaração aí pedindo aos supermercados para que fossem um pouco mais patrióticos e reduzissem a margem de lucro. Pois mas essa é a lógica, né? A gente sabe que o liberalismo é incapaz de organizar um país com base nos interesses da população, né? E aí o presidente vem com esses argumentos aí, né? De que não vai interferir no mercado, né? Que os supermercados precisam ser patriotas, né? Então, na verdade, como não interferir no mercado, né? Quer dizer, na verdade, nesse momento, quando você tem uma desregulação, digamos assim, da produção, do abastecimento, da oferta desse produto, né? Você precisa da intervenção do Estado para regular, né? E há leis de abastecimento agrícola que estabelecem exatamente a necessidade do Estado regular e interferir visando o abastecimento e a formação de preços, né? O problema é que você tem uma Conab que está completamente esvaziada, né? Para você ter uma ideia, o estoque médio de arroz em 2013 era de 944 mil toneladas estocadas e hoje está em 20 mil, ou seja, o consumo para uma semana apenas, né? Então, o governo errou completamente políticas públicas, né? Abastecimento agrícola, para fortalecer a agricultura familiar, né? Quer dizer, por exemplo, o programa Mais Alimentos está completamente desestruturado, que permitia condições favoráveis para a aquisição de máquinas agrícolas por parte do produtor, do pequeno produtor. O programa de aquisição de alimentos, né, que direciona um percentual das compras de alimentos das escolas públicas para a agricultura familiar, esse programa está também completamente desestruturado, ou seja, os mecanismos que o Estado poderia utilizar
no sentido de regular essa situação, né, esses mecanismos praticamente não existem mais, né? Então, é isso que de certa forma, inviabiliza, né, digamos assim, uma intervenção mais eficaz do Estado no sentido de resolver esse problema de alta de preço e desabastecimento. Digamos. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais desse programa de aquisição de alimentos, né? O senhor menciona isso no sentido de que o governo deveria vir fazendo um estoque já prevendo essa crise, né? Os mercados produtores de arroz internos estão preferindo exportar esse produto. O Brasil já deveria estar com um estoque de arroz bem maior do que no ano passado, por exemplo? Sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, essa política de estoque regulador é uma questão, mais uma vez, insisto, é uma questão de segurança alimentar. Quer dizer, quando você tem uma situação de alta de preço, uma situação de desabastecimento, quer dizer, é um mecanismo de política agrícola utilizado no mundo inteiro. Quer dizer, você ter estoques reguladores no sentido de controlar a oferta, digamos assim. Né? Se você tem uma escassez de oferta, o governo tem como compensar, né, essa ausência de oferta dos produtores com o estoque disponível, né, no caso. E o governo tem um órgão, né, que é a Conab, que é responsável justamente por formar esses estoques reguladores. O problema é que a Conab está completamente baseada, né? Na verdade, essa política hoje ela é impossível de ser realizada justamente por conta do esvaziamento da Conab, tá certo? Em relação à questão da política de aquisição de alimentos, aí já é outra intervenção de política pública, que aí já mais no sentido de fortalecer a agricultura familiar, porque o governo criou esse programa, eu acho que não sei se inclusive, hoje muitas famílias estão recorrendo ao arroz produzido pelo Movimento Sem Terra, né? Exatamente, porque esse programa é extremamente interessante porque ele, ao mesmo tempo, favorece a agricultura, o pequeno produtor, né? E, por outro lado, que abastece as escolas públicas, né, com um alimento orgânico, com um alimento saudável. Né? Então, você garante que 30% da compra de alimentos das escolas públicas, né, essas compras sejam atendidas pela pequena produção, pela agricultura familiar. É um programa extremamente interessante, né, mas que ultimamente não vem sendo desestruturado, digamos assim, pelo governo atual. O governo não vem priorizando esse programa de aquisição de alimentos. Doutor, não bastasse essas cenas aí do arroz a esse preço tão abusivo, né? A gente viu os supermercados fazendo aqueles cartazes limitando a compra de sacos por pessoa, né? E também, somado a isso, esse pedido do presidente para que os supermercados fossem patriotas nesse momento, reduzissem a margem de lucro. E ainda pessoas que, com medo de um aumento ainda maior, estão fazendo estoque de arroz em casa. O que isso pode gerar aí de bola de neve? A questão da formação de estoque, isso é um elemento muito especulativo, né? Isso pode gerar muita especulação e, inclusive, agravar essa situação de aumento de preço, né? Então, geralmente, quando você tem esse problema essa situação de desabastecimento, a tendência é justamente as famílias procurarem estocar alimentos e tudo mais. Então, evidentemente que isso acaba gerando uma pressão ainda maior sobre os preços, né? Você tem uma ideia, a inflação, se você for analisar o IPCA nos últimos 12 meses, você tem uma inflação em torno de 2,4%, enquanto a inflação de alimentos e bebidas, né, se a gente analisa unicamente o subitem alimentos e bebidas, você tem uma inflação de mais de 12%. Né? Isso prejudica principalmente as camadas mais vulneráveis da sociedade, porque a participação desse item alimentos e bebidas no orçamento é muito significativa. Tá certo?
é muito significativo. Então, a questão de estocar alimentos, né, e, obviamente, quem vai estocar alimentos? Quem tem um poder aquisitivo maior, né? Então, isso vai inflacionar ainda mais o quê? O produto e, evidentemente, agravar ainda mais o que esse problema de desabastecimento, né? Podendo gerar saques e, né, todas essas consequências, né, que inclusive a gente já viu no Rio de Janeiro, né? No Já Rio de Janeiro já exatamente. aconteceu. Aqui Então, no se Ceará essa também, no situação interior do Ceará. permanece, a gente pode entrar numa situação um agravamento da situação, né? Do cenário aí já é um pouco complicado. O senhor falou aí da inflação, né? Em agosto o IPCA marcou 0,2, 0,24, né? E no ano o acumulado é de 0,7. Só que a gente tem um pacote aí de produtos. No IPCA, né? Isso, no IPCA. A gente tem um pacote de produtos que estão puxando para baixo, né? Como os serviços, o turismo. Por conta da desaceleração, né? Quer dizer, a própria conjuntura recessiva, evidentemente, ela acaba impactando em determinados produtos, no caso, porque quem olha fazem parte do cálculo do IPCA, no caso, né? Quem olha essa inflação não consegue enxergar como é que a inflação está 0,24 em agosto e vê o preço do arroz disparando. Pois é, mas o problema é que o que está pressionando é justamente o quê? A inflação devido ao incremento do preço dos alimentos, não somente o arroz, né? Feijão, carne, né? Óleo. Você tem vários itens onde você tem um incremento substancial dos preços, né? Então, é uma inflação que afeta principalmente as camadas mais vulneráveis. Então, você acaba concentrando ainda mais. O modelo brasileiro é um modelo extremamente excludente, né, do ponto de vista da renda, e você concentra ainda mais, né, com essa inflação concentrada nos alimentos, no caso. Você aumenta ainda mais a desigualdade, porque aumenta a participação, né, desses itens no orçamento das famílias, né, dessas famílias principalmente as famílias mais vulneráveis, com menor poder aquisitivo, menor poder de compra. A ministra da Agricultura ela deu uma declaração otimista, dizendo que confia que esse problema vai ser resolvido, mas em 2021 com uma super safra. Dá para esperar até 2021 esse preço do arroz baixar ou independe aí se o dólar continuar valorizado? Eu discordo totalmente. Aí volto para a questão do modelo agrícola, né? A super safra que a ministra está mencionando é uma super safra que prioriza principalmente os grãos que são exportados. Quer dizer, é mais uma vez a afirmação desse modelo, o que a gente chama de um modelo neoextrativista, né? Um modelo que prioriza a produção e exportação de commodities agrícolas e metálicas. Então, o que é que está batendo recorde aí de produção? É a soja, né? Há uma pressão principalmente a China, que está recompondo seus estoques, né, reguladores. A China está demandando muita soja, então isso está beneficiando, né, os produtores de soja. Mas não vai resolver o problema do abastecimento de alimentos no mercado interno, absolutamente. É uma produção, mais uma vez, direcionada para o setor exportador. E é um modelo agrícola, é importante chamar a atenção, que é extremamente devastador do ponto de vista ambiental também, né? A gente sabe que é um modelo baseado na utilização intensiva de agrotóxico, né? Você tem também todo o processo de expansão da fronteira agrícola, com desmatamento, né? Poluição, né? do meio ambiente e tudo mais. Então, se por um lado, né, você tem a geração de divisas, né, por conta das exportações, por outro lado, o impacto social e ambiental é muito significativo, né? Então, é insustentável esse modelo baseado na monocultura, né? Não vai ser esse modelo não vai garantir segurança alimentar para o Brasil, absolutamente, né? Pelo contrário. Né? Doutor, vamos dedicar aqui os últimos minutos do programa de hoje a falar do Renda Brasil, né? Essa semana, aparentemente, segundo o presidente, subiu no telhado. O senhor acredita que vem outro programa por aí?
essa discussão da renda básica agora é uma coisa inevitável, o Brasil caminha para isso, ou o senhor acha que ainda não? Eu acho que está complicado. Hoje você tem aí um conflito entre o presidente e a equipe econômica, né? Isso ficou claro, né? Você mesmo mencionou aí que o Renda Brasil subiu no telhado. Então, o presidente, aí preocupado com seus índices de popularidade, ele tenta, de alguma forma, fazer uma espécie de populismo social, digamos assim, né? Quer dizer, criar um programa de transferência de renda, mas sem comprometer outras despesas sociais. É isso que o presidente tem afirmado, né? Obviamente, e claramente com pretensões aí eleitorais e tudo mais. E, por outro lado, a gente tem uma equipe econômica que está naquela lógica de ajuste fiscal, né? Aquela lógica do teto dos gastos e tudo mais. Então, eu disse, olha, para financiar o Renda Brasil, eu preciso tirar. E aí eu não vou tirar do capital financeiro, eu não vou tirar do rentismo, eu vou tirar de outros programas sociais, né? Então, essa é a lógica da equipe do Paulo Guedes. Então, eu acho que se o governo mantém essa política de teto dos gastos, essa obsessão pelo ajuste fiscal, ele dificilmente vai avançar nessa dimensão social, ou seja, dificilmente vai ampliar os programas de transferência de renda, ele dificilmente vai ampliar os recursos para programas sociais que são importantes para o país, tá certo? Então, eu não consigo perceber como expandir, né, os programas sociais no país com essa política de teto de gastos, ou seja, com esse limite para as despesas não financeiras do governo, tá certo? Então, o que eu para os próximos anos, o que eu projeto é um aumento da concentração de renda no país e um aumento da pobreza. Eu não vejo como o governo atacar essas questões, no caso, no curto prazo. Não consigo ver. Lógico que, como o senhor disse, envolve toda uma conjuntura política, né? E agora, a última pesquisa que teve sobre popularidade do presidente mostrou que ele pela primeira vez superou a rejeição, né? Não fica difícil ele largar a mão desse programa de renda básica agora que foi demonstrado aí durante a pandemia que isso deu um ganho político ao presidente? Justamente por conta do auxílio emergencial, né, de R$600. Isso foi determinante. Tanto que a popularidade do presidente cresceu, do Bolsonaro cresceu nos segmentos mais vulneráveis da população, né, na região Nordeste e tudo mais. Quer dizer, isso mostra como a expansão, né, como esses programas de transferência de renda têm um peso importante, né, do ponto de vista da popularidade, digamos assim, do presidente. Agora, não é só isso, né? Não é somente o programa de transferência de renda. O governo precisa investir em educação, precisa ampliar os gastos com educação, precisa ampliar os gastos com saúde, né? São vários programas sociais que foram completamente desestruturados no governo Bolsonaro. E eu não consigo perceber como realizar isso, quer dizer, como retomar os investimentos em educação e saúde, mais uma vez, com essa política de ajuste fiscal, né, com essa lógica de ajuste fiscal, de controle das despesas, né, ou seja, com essa política de teto dos gastos. Né, não tem como o governo conciliar essas duas coisas, ajuste fiscal e ampliação dos gastos sociais. Ajuste fiscal dessa forma, reduzindo o quê? Os gastos sociais, principalmente. O senhor fala aí de gastos sociais, né? A gente tem notícias aí que mostram que tem muito recurso represado, né, na saúde e também nesse combate agora ao desmatamento e aos incêndios na Amazônia, né? O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde tem centenas de milhões de reais que não foram usados ainda, tanto para esse combate à pandemia, como para o combate aos problemas na Amazônia e no Pantanal, né? Não é prioridade, né?
não é prioridade. Quer dizer, tanto a política ambiental como a política de saúde não é prioridade desse governo. Então, você tem um problema de recurso e quando o recurso existe, você não utiliza de forma eficiente, né? Quer dizer, na verdade, o governo não tem programa, não tem ações, né? Não tem políticas para utilizar o quê? Esses recursos. E na questão ambiental, nunca foi prioridade desse governo. Pelo contrário, né? Você tem um ministro do Meio Ambiente que favorece, que estimula, né, ações, né, de expansão da fronteira agrícola, estimula ações de desmatamento. Quer dizer, é um ministro que absolutamente não está comprometido com a sustentabilidade ambiental. Então, é normal, né, digamos assim, é normal que o governo não utilize, digamos assim, esses recursos, né? O que se observa é, inclusive, uma desestruturação dos órgãos de controle, né? Você vê aí a situação do IBAMA, com corte de orçamento, por exemplo, né? ICMBio. E, inclusive, com boicote por parte do ministro, né? Quer dizer, o ministro boicotando as ações de fiscalização, do IBAMA. Então, não há absolutamente nenhum comprometimento desse governo com a sustentabilidade ambiental. Pelo contrário. Queria agradecer a sua participação. Só para a gente fechar, eu queria retomar só uma última pergunta sobre a questão do arroz. A população que consome arroz diariamente pode esperar o que desse preço do arroz agora, curto prazo? Olha, sendo realista, eu não consigo vislumbrar no curto prazo uma solução para essa questão, né? Eu não consigo vislumbrar, porque absolutamente o governo, mais uma vez, a capacidade de intervenção do governo no sentido de regular, do ponto de vista da política agrícola, no sentido de regular, né, a oferta de grãos no país, essa capacidade é mínima hoje, né? Essa capacidade é mínima. Então, eu não consigo perceber no curto prazo uma solução para esse problema, infelizmente, né? Infelizmente. A não ser que o governo passe a importar, digamos assim, né, para justamente expandir a oferta, né, oferta de arroz, ele passa a importar. Mas mesmo assim é uma situação difícil, porque os outros países também estão com problemas, né, com problemas de abastecimento, mas eu não sei até que ponto o governo vai conseguir, digamos assim, realizar essas importações para, de alguma forma, regular o mercado, tá certo? O mercado de grãos no país, porque não é somente outros produtos aí com problemas, né, de majoração de preço e começa a acontecer também problemas de desabastecimento. Doutor, muito obrigado aí pela participação na análise de fato, acho que foi bem esclarecedor, espero que todo mundo de casa tenha gostado. Doutor, obrigado e até uma próxima. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Foi um prazer. E você também se liga no Análise de Fato na próxima quinta-feira, novamente, sempre depois do Giro Nordeste, que começa às 7 da noite na tela da TVC, e às 8 da noite o Análise de Fato seguido do Giro Nordeste. Um abraço e até lá.